Olá, está iniciando mais um programa Café com Direito. E o tema escolhido dessa semana foi a PEC 287, a PEC que vai trazer mudanças na Previdência, tanto do regime geral como do regime próprio de cada estado e município, tá? E também da União. Para falar sobre esse assunto, apesar de ter passado muito tempo na mídia, a gente precisa aprofundar. Para isso, o nosso convidado é Aruanã Cardoso, que é advogado e professor bem especializado nessa área, que está bem por dentro, até porque ele esteve em Brasília recentemente discutindo esse assunto diretamente no Congresso. Doutor Aruanã, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Eu que agradeço a oportunidade ao público que nos assiste por ter essa janela aberta para esclarecer muitas dúvidas. É o tema do momento, né? Eu não tenho dúvida que das crianças aos mais idosos é o que passa na cabeça de todos. Agora, doutor Aruanã, você acredita que a população, os governadores, os governos, quer dizer, o nosso legislativo, ele está realmente por dentro do que vai mudar, do que vai acontecer, quais são as consequências? Então, a começar da população. A população está totalmente leiga. Eu tenho observado isso, de maneira geral, conversando com as pessoas, seja um taxista, seja um caixa de supermercado, o porteiro do meu prédio, ninguém sabe. O pavor é geral. E no âmbito do legislativo, a dúvida e a incerteza é muito grande. Nessa semana estive em Brasília, onde está em ebulição mesmo essa discussão, e alguns deputados, eles entraram no discurso de que a Previdência está quebrada, ela tem déficit do regime geral. Mas, ao serem apresentados dados concretos para eles, é como se tivesse mudado o panorama. Então, alguns deputados que tinham a convicção plena no discurso do governo de que a Previdência era deficitária, ao apresentarmos números feitos por instituições sérias, que estudam e estão verificando e fazendo uma consultoria nessas contas da Previdência, a verdade começou a vir à tona. Então, aquela ideia da necessidade da reforma da Previdência, ela passou a ser alterada. Ela passou a ser, na verdade, questionada até por eles, que estava todo mundo querendo já votar e já aprovar em relação toque a isso. De caixa, exatamente. E essa era a grande preocupação. Estamos no final do ano, né, legislativo, e queriam empurrar realmente essa questão como se fosse para aprovar um governo, né, a ideia do que o governo está. Uma outra questão que eu verifico é o seguinte, e aí a gente vai tentar desmistificar o senso comum da população. O que quebra o regime geral, que está quebrando o regime geral, é a parte securitária. É o Fundo Rural, no caso, os agricultores, os pescadores, é o LOAS. E aí? Existe realmente essa questão dessa deficitário e é esse mesmo vilão do regime geral? Então, o regime geral de previdência e a assistência social também como um todo, ela tem a fonte de custeio é bem ampla. Para o regime geral, não é apenas o segurado ou o trabalhador que contribui para a sua previdência. O empregador também contribui e o governo entra com uma outra parcela complementar. Já no regime, no sistema assistencial, que é mais amplo, ele trata da assistência social, a sociedade também contribui. De que forma? Através de impostos indiretos, de tributos indiretos, contribuições sociais, que estão desde o combustível até na mensalidade da escola, enfim, a indústria, há contribuições indiretas. Então, assim, a ideia de que há um déficit, ele é paradoxal, ele é até antagônico, eu prefiro dizer. Por quê? Porque durante muitos anos, eu creio uns 10 ou 12 anos, o discurso de todo governo que estava no poder, ele era de que havia um aumento sistemático do número de empregos, certo? De pessoas saindo de situação de desocupação para o status de empregado. E isso fez com que a base da arrecadação para a Previdência, para o regime geral, aumentasse também. Claro. Então, agora, como pode vir um discurso nesse momento, embora é fato que estejamos num momento de crise econômica, mas tem bem recente, mas né? Até 2014 estávamos na evolução, numa alavancagem, na alavancagem da economia. Exatamente. E tudo. Então, assim, e aí vem esse discurso de que a Previdência está quebrada, ela não tem como se sustentar. Esse é um discurso que ele mesmo se sustenta, porque
o governo, ele apenas lança dados, ele lança informações sem apresentar os dados. Eu digo isso no caso do julgamento da desaposentação. Na véspera do julgamento, quando eu falo véspera, uma semana que antecedeu, a AGU juntou uma petição dizendo que se a desaposentação fosse reconhecido o Instituto da Desaposentação pelo Supremo Tribunal Federal, haveria um acréscimo de não sei quantos bilhões de reais no déficit da Previdência. E a maioria dos ministros engoliram esse sapo, sem que, ao menos, junto com essa petição, viesse uma planilha explicando de onde viria esse déficit. Não foi apresentado isso. E o governo tem jogado muito com números. Eu dei uma entrevista recentemente na TV Correio sobre a revisão dos benefícios por incapacidade. Olha como o governo joga com números, e isso é perigoso e a população tem que ficar atenta. O governo apresentou dados dizendo que nos últimos 10 anos o gasto com benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez teve um crescimento de mais de 100%. Ou seja, eram 12 bilhões em 2005 e passou para 42 bilhões em 2015, gastos com benefício por incapacidade. Aí eu achei estranho, falei, poxa, será que gastou mesmo tanto assim? Realmente gastou. Mas por que gastou? Porque a base dos benefícios concedidos nesse período, a grande maioria, mais de 90%, era baseada no salário mínimo. Então, a base de cálculo do gasto é o salário mínimo. De 2005 a 2015, o salário mínimo ele cresceu muito. Então, é natural que o gasto com a concessão de benefícios aumente também. Mas não significa dizer que a base de segurados aumentou, de segurados que se obtiveram esse benefício. Então, assim, é aquela retórica dos números e a população tem que ter muito cuidado. No caso da reforma, da proposta da PEC 287, é justamente isso. Os fins justificam os meios. O fim é que a Previdência está quebrada, ela não tem como se sustentar. Aí os meios que estão utilizando são meios impróprios, espúrios, inconstitucionais, assim, é gritante. Para quem conhece o direito, tem um mínimo de conhecimento jurídico, fica estarrecido. Então, assim, é necessário ter essa combatividade, esse diálogo, esse esclarecimento à sociedade. É interessante que quando você levanta essa grande discussão que estava tendo mesmo na Câmara, você via nas discussões que o governo, quando ia defender a ideia, ele não levava outro argumento, senão que os seus filhos não vão conseguir se aposentar, nós não vamos ter condições de pagar isso, né? Tentaram, a gente voltando um pouquinho para a realidade, por exemplo, do regime próprio dos estados, a gente sabe, por exemplo, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre a parte que quem deve pagar é o próprio estado. E aí o que a gente tem? O déficit está exatamente na hora desse repasse, na hora de pagar, nos dois momentos. O que o estado ele retém do servidor público, ele já não repassa 100% muitas vezes, e ainda tem a parte dele, como a parte patronal, que ele deveria contribuir. Isso. Essa realidade é fácil se tem números. Se apresenta, por exemplo, esses números? Então, essa realidade do regime próprio, ela é muito particular de cada estado, de cada ente federado, né? E aí, o que vai diferenciar a realidade de uma eventual necessidade de reforma é a competência administrativa de cada estado. Temos o estado do Rio de Janeiro como exemplo. Né? Mas eles não conseguiram aprovar até então, né? Não, mas eu quero dizer o seguinte, com relação à competência administrativa. Se gastou muito errado em muitas outras áreas que não restou um caminho a não ser utilizar recursos da Previdência, do regime próprio, para sanar outras necessidades mais imediatas, porque a Previdência ela é uma despesa programada a médio e longo prazo. Não são todos os segurados que ingressam naquele regime que já vão se beneficiar daquele regime. Na verdade, ele contribui para que a médio e longo prazo ele possa ter a retributividade em razão das suas contribuições. Mas em razão da incompetência administrativa, o mau uso do dinheiro público levou a situações caóticas como o do estado do Rio de Janeiro. E o que acontece? Essa incompetência administrativa faz com que um fundo, uma verba, uma receita que era própria para o regime próprio, ela foi utilizada em outra situação. E no regime geral não foi diferente. A história do Brasil mostra isso. Se hoje o governo diz que tem um déficit de 170 bilhões no regime geral, em todos os regimes, é fato de que uma quantia provavelmente semelhante a essa foi utilizada para construir uma ponte
a ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, entre outras coisas que a gente não sabe ainda ao fundo, porque não abriram aquela caixa preta. Ah, mas quem sabe não vão abrir ainda. A gente está começando a fazer se não uma limpeza, a gente está começando a organizar os móveis para fazer uma faxina em relação aos nossos políticos, né? Então, tudo pode acontecer, né? E a gente já sabe que está acontecendo. Mas fique conosco, permaneça aqui assistindo o programa Café com Direito, que a gente vai tocar agora nos artigos específicos do que pode mudar na sua Previdência. Retornamos com o programa Café com Direito. O tema é polêmico e o doutor Aruanã Cardoso está aqui nos esclarecendo. E vamos tocar em alguns pontos específicos. E vamos pedir ao doutor Aruanã para esclarecer. Dentre essas medidas que estão sendo propostas, qual é que o senhor considera mais ofensiva para o contribuinte do regime geral? Você fez uma pergunta muito difícil. Porque eu acho que são todos aqueles artigos. Todas são, de fato, danosas aos segurados do regime geral. Mas, assim, eu posso elencar pelo menos umas 4, né, bem gritantes. Primeira, a questão da limitação do benefício de pensão por morte, inclusive podendo ficar o benefício de pensão por morte inferior a um valor de um salário mínimo. Isso é um atentado à dignidade não só da pessoa humana, mas da pessoa de quem já acabou de sofrer por perder um ente querido, alguém próximo. Imagine a viúva que perdeu seu marido, com quem viveu casado durante 25, 30 anos, tem a dor da perda do marido e um problema econômico para enfrentar. Recebe a notícia de que as despesas continuam as mesmas, mas a receita é de 60% do que ela recebia, do que o marido recebia. Isso é um choque gritante. E ainda podendo correr o risco, se, por exemplo, o marido dela recebia um valor de um salário mínimo, a pensão ficar aquém de um salário mínimo. Então, isso, no mundo jurídico, quem nos assiste sabe muito bem, é uma violação, é um retrocesso a garantias a direitos já adquiridos, direitos sociais adquiridos ao longo da história jurídica brasileira. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, em alguns julgados de muita repercussão, já deixou bem claro que no Brasil, à luz do ordenamento jurídico desse Estado constitucional ao qual estamos inseridos, é vedado a retração, o retrocesso social, né? Inclusive, direito francês, direito comparado, o efeito cliquet, né? A vedação do retrocesso, só vai para frente, não pode retroagir. Temos que respeitar isso mesmo. E outro ponto que me chama muito a atenção e que preocupa muito é no caso da aposentadoria especial. O que significa aposentadoria especial? O que seria? É uma aposentadoria concedida aos segurados que se dedicam a atividades insalubres, perigosas, ou seja, que a sua vida e a sua saúde ela é afetada em razão de agentes nocivos, né? Então, na proposta do governo, aliás, na atual realidade jurídica, antes de eventual vigência da PEC, o segurado especial ele se aposenta com 15, 20 ou 25 anos de tempo de atividade, né? Ou contribuição. Quem está nos assistindo pode pensar, poxa, mas se aposentar com 15 anos, mas só para ter ideia, quem se aposenta com 15 anos, perfurador de poço de petróleo em alta profundidade, é um trabalho muito perigoso. Ele aguentar 15 anos trabalhando nessa atividade, ele foi um herói. Imagina ele ter ficar os 40 que estão se pensando. Então, e aí a proposta agora é justamente isso, é que ele fique pelo menos... Mais 10, né? Até os 60, que antes não tinha idade, agora até 65 anos de idade, tendo trabalhado pelo menos 25 anos de contribuição, né? Tendo contribuído por pelo menos 25 anos. Aí haverá uma redução, que aí o governo diz, não, mas ele ainda continua especial porque vai ter uma redução de 10 anos da idade dele, ou seja, de 65, então ele pode se aposentar com 55, e uma redução de 5 anos do tempo de contribuição. Ele vai reduzir de 25 para 20. Ora, mas ele se aposentava antes com 15 anos. Ele vai ter que trabalhar mais 5 anos, contribuir mais 5 anos, mais pelo risco. Menos. E ainda a idade dele, se ele for novo, se ele tiver 40 anos de idade, ele tem que esperar os 55 anos de idade. Isso, até os 60 anos, até os 55, melhor dizendo. Isso é um absurdo, é algo... Mas eu vou falar de uma categoria muito comum no nosso dia a dia, o médico. O médico, a maioria dos médicos que trabalham em regime de plantão, intensivista, em UTI, CTI, em pronto-socorro,
eles se aposentam com 25 anos de tempo de contribuição, aposentadoria especial, porque eles comprovam a exposição por agentes nocivos, né? Há um enquadramento também, né, profissional, desde que tenha uma prova técnica. Na proposta do governo, não, acabou-se. Tem que ter a idade mínima de 65 anos de idade e o valor da aposentadoria não vai mais ser integral, que a aposentadoria especial é integral atualmente, mas a proposta do governo é que ela fique na regra geral da proposta, ou seja, o valor do benefício será de 51%, acrescido de 1% a cada período de 12 contribuições, ou seja, cada ano. Então, para que ele venha ter integralidade, ele vai ter beirando os 70 anos de idade, 69 anos de idade, para que um médico se aposente ganhando a integralidade. Então, qual é a finalidade do governo com essa proposta? Eu concluo, e os especialistas do Brasil inteiro concluem. É salvaguardar a Previdência, o regime geral de Previdência? Não. Infelizmente, é permitir com que instituições financeiras privadas tá muito claro isso, sejam beneficiadas, porque você que nos assiste, você teria, em sã consciência, você aplicaria o seu dinheiro num fundo que dizem que está quebrado? É óbvio que não, eu vou correr para um fundo que me dá segurança. E aí, então, a publicidade está escancarada. Olha, invista em regime de previdência privada, aplique seu dinheiro no fundo de previdência. Ora, quem é que vai ganhar com isso? O sistema financeiro. As instituições que vem ganhando há muito tempo. Eu vejo os senadores desesperados para votar um teto específico para os juros de cartão de crédito e não consegue colocar em pauta. Para aí você ter uma ideia, né, disso que você coloca realmente de quem está com grande interesse. Porque o governo quer diminuir a sua cota agora, né, de participação, de responsabilidade no pagamento, porque vai pegar imediatamente aquelas pessoas que já estão para se aposentar, na iminência de se aposentar, quem está com 5 anos, por exemplo, ou com 50 anos, e vai ali de cara, o governo atual de cara, ele ganha 2, 3 anos. Isso. Porque até quem estava quase vai ter que pagar metade do tempo. Então, quer dizer, é algo imediato para salvar uma situação, mas levando assim um caos muito grande, né? Porque quando você fala a questão da idade mínima, que eu acho que é um ponto que eu quero que você toque mais, eu vi um senador, Paulo Paim, falando na tribuna do Senado, que ele era de fábrica, de chão de fábrica, e há muito tempo que ele foi deputado, é senador, e ele disse que para ele que está quase beirando 70, tá ótimo ficar ali no Senado, que tem ar-condicionado, ele vai ali, é trabalho intelectual. Mas se ele tivesse no chão de fábrica, ele não conseguiria, nem fisicamente, e nem o empregador ia querer. É verdade. Essa é uma realidade que ela é desumana, né? Ela atenta contra a dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Eu vou citar um outro exemplo aqui, que vai corroborar com o comentário do senador Paulo Paim, no caso do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A proposta também é que, se não for acidente do trabalho, se não for acidente do trabalho, porque hoje, se for doença ocupacional, doenças contagiosas ou um rol de doenças degenerativas que são incuráveis, o segurado ele se aposenta sem carência e também qualquer doença que incapacite ele definitivamente para toda e qualquer atividade, a aposentadoria dele, a renda mensal inicial será equivalente a 100% da média do salário de benefício do segurado. A proposta atual, é até difícil encontrar uma expressão, e é até difícil, mas ela é tão medíocre, ela é tão atentatória à dignidade da pessoa humana, que se você ficar incapacitado no seu trabalho, caiu, quebrou a coluna, não foi acidente de trabalho, mas você teve uma fratura na coluna, ficou paraplégico. Vai fazer uma readaptação para voltar ao trabalho. O valor da sua aposentadoria por invalidez será de 51%, acrescido 1% por tempo acima dos 25 anos, ou seja, 1% a cada ciclo de 12 meses após 25 anos de tempo de contribuição. Então você vai ganhar quase a metade do que você ganhava quando tinha saúde, tinha capacidade produtiva plena. E você vai precisar, e no momento que você mais vai precisar de condições financeiras, é o momento que você vai ganhar menos. Isso é um retrocesso muito grave. Eu tenho certeza que a população, servidores públicos, não pararam para ler, não pararam para fazer uma pesquisa para entender o que estava acontecendo. O que vai acontecer aqui, e a gente deixa para o próximo bloco, os estados, eles vão aproveitar todas essas medidas e vão automaticamente aplicar os seus regimes próprios, no que lhe interessa. Então,
como nós vivemos, por exemplo, num estado de muito servidor público, pare, pense e comece realmente a interferir, a buscar o seu candidato, a quem você votou como deputado, para que ele tome uma postura. A gente volta já já tocando nesse assunto de novo. Voltamos aqui no programa Café com Direito e você foi inteligente, já demonstrou interesse no tema em permanecer conosco. O doutor Aruanã Cardoso vai adentrar agora exatamente nessas mudanças e no que vai ocorrer com o Estado, né? E aí a gente puxa um pouquinho, não só para o Estado, quando eu digo, por exemplo, no Estado para o PBPrev, nós temos o do município e todos os municípios que nós temos aqui no nosso estado e em todo o Brasil, né? Aqueles estados que já estão quebrados, já estão desesperados e fazendo uma pressão muito grande no Congresso. Então, o que fazer, doutor Aruanã, já que nós estamos com essa PEC vai ser discutida ainda em fevereiro. Nesse meio tempo, o que a população, o que a gente pode fazer para mudar? E o que né, já está sendo feito? Então, primeira coisa é seguir o exemplo do seu programa. Abrir as janelas, como a Bíblia diz, tirar o véu para que todo mundo possa ver o que está por detrás desse véu. Segundo, esclarecer a dúvida, fazer o corpo a corpo, né? Se você tem dúvida, procure o seu advogado conhecido, especialista em direito previdenciário, consulte, leia, não aceite apenas aquela, inclusive o governo tem utilizado, ele está bancando com dinheiro público comercial entre os programas de maior audiência, explicando que a Previdência está quebrada e tal. Então não aceite isso como uma verdade absoluta, questione. Com relação aos regimes próprios, aí que causa uma preocupação muito grande. Talvez esse tiro do governo saia pela culatra. Por quê? E se os governantes locais, seja estadual, seja municipais, não abrirem o olho e não atentarem para a gravidade da proposta, isso vai gerar um déficit, vai gerar uma crise econômica sem precedentes nos estados e nos municípios. Por que eu falo isso? Porque muitos estados do Brasil e muitos municípios, a base econômica daquela localidade, ela gira em torno do serviço público, né? De pessoas que prestam serviço público a entes públicos. Vou citar um exemplo, aqui na Paraíba, uma cidade do interior, Monteiro, por exemplo. A maioria das pessoas que tem renda fixa naquela região, naquela cidade, ou são vinculadas ao município ou prestam serviço ao Estado, né? Em hospitais, delegacias, enfim. São pessoas que, aprovada a PEC, elas vão ter uma afetação na sua aposentação tão grande, tão violenta, que a arrecadação tributária e fiscal daquele município vai ser afetada de forma imediata. Então, se hoje o município depende do Fundo de Participação Municipal e depende também do Estado para algum complemento, não tenha dúvidas que daqui a 20 anos esse município ele vai depender de muito mais. E de onde virá esse dinheiro? Será que o governo federal vai ter condições de bancar e suprir a necessidade? Obviamente que não. Já então, não está tendo, né? Não está. Muitos municípios hoje, a economia gira em torno da aposentadoria de pessoas, segurados especiais, agricultores, e daqueles servidores que se aposentaram e fazem com que o dinheiro gire, faça a economia girar naquele município, naquela localidade. E as pessoas não abriram o olho ainda para isso. Eu creio que inclusive os governantes locais não sabem disso. Por isso que é importante, e aqui eu reforço o que você disse, que você que nos assiste, cobre o seu vereador, peça esclarecimentos para ele, informe que especialistas de direito previdenciário no Brasil todo estão demonstrando que é uma falácia que o governo federal está apresentando. E aí o vereador ele vai cobrar o prefeito vai cobrar o deputado estadual vai pressionar o governador, que vai pressionar os deputados federais, os senadores, enfim. E aí não vai ser aprovada a PEC. E eu espero, creio em Deus que isso não aconteça. Mas até que ocorra essa mobilização nas instituições pelos governantes, nós, povo, que somos os diretamente afetados, nós estamos nos articulando.
não só somos afetados, como a gente contribui, é a gente que banca isso. A gente que banca. Né? É como você ia falando, esses eventos, esses protestos que estão ocorrendo, eles têm um poder muito grande. Isso. Ele tem uma mídia institucional, o povo tem uma mídia institucional que ele tem que saber usar. Isso. E essa pressão é para usar nesse momento, isso. É ir mesmo protestar e protestar com esse conhecimento, né? E fazer todo tipo de protesto sem vandalismo. Isso. É um protesto que a gente vê acontecer nos restaurantes quando se encontra um deputado, você encontra no aeroporto, é um protesto de perguntar o porquê que ele está votando, ele é querer ter uma satisfação quando eles voltam de Brasília. Estou voltando de Brasília, por quê? Né? Então, esse papel o povo vai ter que fazer. Eu participo de um grupo de WhatsApp em que os 100 maiores especialistas em direito previdenciário, sejam advogados, juízes, procuradores, eles fazem parte. E aí estávamos discutindo qual vai ser a estratégia do corpo a corpo com os deputados, né, e com os senadores daqui para frente. Porque eles têm um certo receio de não negociar com quem não é do meio. No caso, os políticos, eles não abrem muito para quem não é do meio político. E aí eu sugeri para o pessoal no grupo, falei, olha, político só tem medo de duas coisas, do juiz Sérgio Moro e do povo. Verdade. Atualmente o juiz Sérgio Moro tem colocado medo em muitas pessoas, mas o do povo. Então, em vez de a gente bater de frente com os políticos, a gente deve sim esclarecer, levar pareceres jurídicos, informações, planilhas detalhadas acerca de informações atuariais, né? Mas o nosso corpo a corpo mesmo tem que ser com o povo, porque ganhando a opinião do povo, o clamor do povo se levantando, não tenha dúvida que o político vai ouvir o povo, porque ele depende do povo para estar lá. Então a nossa estratégia é essa. E você disse de uma forma assim cirúrgica, tudo de forma pacífica, através de argumentação, através de esclarecimentos, de debates, da oratória, do diálogo, né? Porque não é pelo uso da força do braço que nós vamos conseguir algo. Pelo contrário, se formos usar a força do nosso braço, nós vamos conseguir a versão do político e do povo também, claro, né, da grande maioria. Mas através do diálogo, do debate, do esclarecimento de ideias, aí sim, o povo que hoje não conhece a realidade da PEC 287 vai passar a tomar conhecimento, a se questionar, e aí sim isso chegará aos ouvidos dos parlamentares, é o que esperamos. Vamos falar um pouquinho já que ela foi suspensa, né, vamos esperar a comissão, passar pela comissão, como é isso aí, a gente tentar falar isso em 2 minutos, como é que vai ser essa tramitação? Né? Vai ter que passar, ela tem regras próprias, isso, vai ter que passar, né, e mais ou menos de tempo, vamos falar tempo e esse caminho a percorrer. Então, tempo lá no Congresso é complicado, porque assim, eles têm um cronograma, né? E geralmente é o presidente de cada comissão e depois o presidente do plenário, Rodrigo Maia, no caso, da Câmara, para o ano a gente não já sabe, as pautas, né? Por enquanto, né? Exato, que fixa as pautas. Mas assim, a tramitação de fato, a votação na CCJ da admissibilidade, aí nosso desejo, nossa intenção é que sejam feitas audiências públicas com especialistas em direito previdenciário, atuariais, já economistas. Na comissão, em fevereiro. Na comissão, exatamente. E aí, depois dessas audiências públicas, o próprio debate, que é institucional, que é previsto na Constituição pelos parlamentares, seja exaurido e aí sim votado, né? Mas na CCJ, ou seja, a CCJ é um instrumento importante, é um braço importante do parlamento, que verifica justamente a constitucionalidade do projeto, que no nosso entender ele é inconstitucional congenitamente, ou seja, ele já nasceu inconstitucional. Alguns especialistas dizem que ele é inconstitucional porque sequer a presidência da República permitiu o debate prévio. Verdade. Eu sou meio receioso com relação a isso, porque a Constituição ela assegura como atribuição legítima do presidente a iniciativa de proposta de emenda constitucional. Ele não diz lá condicionada ao debate prévio, não. Então, com isso eu tenho minha cautela. Mas quando chega no Congresso tem que ter um debate pleno, amplo, até para que possa dar legitimidade à proposta. Não pode ser feito nas escuras, muito menos nas madrugadas. Quem não deve, não teme, como diz, né, o ditado popular. Quem não deve, não teme. Por que eu vou evitar o debate se eu não tenho que temer? Agora, se eu tenho que temer, eu não quero debate. E o governo tem demonstrado isso, ele tem feito pressão. A bancada da situação lá tem pressionado muito, infelizmente. É verdade, e você começa a perceber que deixa de ser uma questão só de governo, você vê que
os representantes ali, muitas vezes, que são do governo, já votaram nessa suspensão. Então, eles começaram realmente a reconhecer que mesmo, né, tendo seus acordões junto às bancadas, eles já começaram a abrir, a coisa pode ser mais complicada. Né? O governo começa a ficar mais frágil e ele começa a pensar duas vezes nas consequências quando ele voltar para a base dele. Né? Eu vou citar um nome aqui, sem nenhum viés, eu não tenho nenhuma vinculação, ele não passou procuração para eu citar o nome dele, mas quem nos recebeu de uma forma muito cortês, muito urbana, foi o deputado Efraim Filho, aqui da Paraíba. Eu falei com ele, ele disse, olha, eu não quero emitir opinião de mérito sobre a PEC, agora eu quero que esclareçam qual é a inconstitucionalidade, porque o debate, eu sou a favor do debate em qualquer situação, sendo eu situação ou oposição, eu quero que seja debatido. E aí esclarecemos, ele assinou o requerimento justamente que fosse apresentado em mesa para a possibilidade de uma audiência pública. Mas é justamente isso que a gente quer de todos, seja a situação, seja a oposição, seja aquele bloco do centrão que fica para lá e para cá, né? Maria vai com as outras, a gente quer que eles reconheçam a possibilidade do debate. Isso é muito bom. E é como você falou mesmo, esse trabalho mesmo de formiguinha, de conscientização, que nós temos aí 2 meses, né, para perturbar mesmo os nossos eleitos, para que eles tomem uma postura muito mais pró a população e pensar num futuro sustentável. Né? A gente precisa realmente, diante da insegurança, de um futuro sustentável. Doutor Aruanã, eu só tenho que agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Tá? E aí a gente deixa aberto o programa para qualquer outro momento a gente voltar a discutir sobre esse tema. O telespectador manda e-mail, né, para a gente tirar dúvida. Exatamente. Será uma satisfação. Estamos às ordens, a gente transfere esses e-mails para ele poder responder e aí esclarecer a maior dúvida para você. E nós do programa Café com Direito estamos ficando por aqui, né, passando mais conhecimento jurídico para você. Até a próxima semana.